Hoje a gente deveria falar então do carisma que é a nossa vida, né? Que é um estilo da nossa vida, né? Aí sempre eu gosto, alguns já ouviram, mas eu sempre gosto de voltar àquilo que Deus fez, né? Como Deus fez a gente entender que era um carisma e aprender a viver esse carisma, né? Porque assim, quando o Frei chegou na paróquia, né? O Frei só tinha o desejo de viver a palavra. Ele vivia a palavra onde ele estava e tudo, e ele não tinha assim, intenção de nada, né? Tanto que quando ele soube que ele ia ser pároco, ele pediu a Jesus que fosse o pároco, porque nem a experiência de pároco ele não tinha, né? Mas eu lembro assim que logo de início a gente se sentiu muito atraída por essa forma que o Frei vivia, que era viver a palavra. Ele vivia a palavra e o sermão dele era sobre a palavra, eram as experiências concretas que ele vivia. E isso fazia com que a gente sentisse a necessidade de viver também, sentisse o desejo de viver também essa palavra, né? E eu sinto assim que quando a gente quer viver a palavra, Deus coloca muitas situações, muitas pessoas no caminho. E assim aconteceu na paróquia. Rápido as pessoas começaram a perceber que tinha uma vida diferente na paróquia, que era viver o evangelho. E daí trouxeram crianças, né, que o Frei acolhia, e depois a gente junto procurava ver como fazer, e surgiu a casa da criança, depois a grávida que procurou o Frei à noite, e o Frei assumiu de acolher, mesmo se depois pudesse ser mal interpretado, mas ele sentia muito forte que ele precisava viver a palavra, e dali nasceu tantas outras realidades. Hoje a gente acolhe as mães com as crianças para recuperar, né? Então, tantas coisas foram nascendo, né? O trabalho do Júlio, que assim, foi as pessoas que não tinham trabalho, a paróquia passou um tempo assim que muitas pessoas não tinham emprego, então, para ajudar, começou esse trabalho, e assim foi, cada coisa que apareceu ia tendo uma resposta dentro do Evangelho, vivendo a palavra. E a gente não percebia que era uma coisa nova que nascia, porque, na verdade, era o Evangelho que era vivido. O Evangelho tem tantos anos. A gente viu assim, que Deus, ele ajudava a gente, dava as oportunidades de viver a palavra, mas a gente sentia que, para isso, existia um momento de renúncia, né? Então, por exemplo, se eu olho assim, como nasceu a Fazenda, né? Eu vi assim, que o Nelson namorava, né? E ele gostava da namorada dele, né? E num determinado momento, porque ele escutou uma palavra que dizia que quando a gente encontra Deus, quando a gente escolhe Deus, quando encontra a pérola preciosa, a gente deixa tudo. Ele foi e perguntou para o Frei, deixa também alguém que a gente ama muito, né? E o Frei falou assim, encontra um amor maior. E o Nelson deixou a Beatriz no mesmo dia, gente. Então, o que acontece? Isso, olhando agora o caminho que Deus percorreu com a gente, eu vejo assim, Deus preparava o Nelson, né, na disponibilidade, na liberdade, né, na renúncia, para alguma coisa que ele queria do Nelson. Então o Nelson, em vez de descer da missa, a gente ia à missa todos os dias, né? Daí, em vez do Nelson descer da missa para ir na casa da namorada, ele fazia um outro caminho. E nesse outro caminho ele passava em frente à esquina. Aí também a esquina não foi uma experiência para recuperar drogados. Ele simplesmente queria viver a palavra. E naquele tempo a gente vivia a palavra, que era da palavra de vida de Chiara, né? Fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para ganhar alguns para Deus, né? E ele viu ali que era um chamado para ele, naquele sentido de se aproximar daquelas pessoas. Então ele se aproximou por causa da palavra, né? Então eu sinto assim, Deus foi conduzindo, e ali nasceu a Fazenda da Esperança, né? E nasceu já com tudo dentro, porque quando o Antônio decidiu se recuperar, ele perguntou para o Nelson como faria, queria alguém que acompanhasse 24 horas por dia, e o Nelson logo já viu que só Deus pode acompanhar alguém 24 horas por dia. Então ali já centralizava a recuperação na descoberta de Deus, né?
E ele marcou o encontro na missa. Podia ter marcado em outro lugar, na casa dele e tudo, marcou na missa. E esperou o Antônio dentro da igreja. E o Antônio venceu todos os obstáculos de pensar o que vão dizer, né? Todo mundo conhecia o Antônio era ali do bairro, e foi dentro da igreja. Então ali já estava desde o início a espiritualidade. E a forma como o Antônio acolheu as experiências do Evangelho confirma que o Evangelho pode mesmo recuperar, né? Ele acolheu assim com muita alegria. Ele conta as primeiras experiências dele, a gente vê assim como foi forte para o Antônio essa descoberta da vida do Evangelho, né? Depois, outros se sentiram fascinados por essa descoberta, o Beto, que está aqui presente, né? E começaram a viver essa vida. E veio então a convivência. Eles começaram a conviver numa casa, sentiram necessidade de morar numa casa, né? Uma casa onde se vivia a palavra, onde cada um que estava ali queria viver a palavra. E não podia viver que o Frei tinha que arrumar coisas para eles, e eles eram jovens, tinham que trabalhar, tinham força, né? Então o Nelson trabalhava na cooperativa, ali já estava, quando coloca em comum, porque o Nelson começou a colocar em comum o salário dele, né? E já estava o trabalho, porque eles começaram a cortar a grama nos lugares. Então essas três coisas que hoje é o fundamento da fazenda, já estavam lá no início. Então Deus vai revelando, às vezes sem a gente ter muita clareza, vai descobrindo. Vivendo a palavra vai descobrindo. Então, ali nascia a Fazenda da Esperança, né? E muito tempo viveu só a Fazenda da Esperança, né? E daí Deus foi conduzindo para a gente descobrir que Ele queria alguma coisa a mais, que Ele queria dar alguma coisa a mais para a humanidade hoje, né? Até o nome, né? Quando o Nelson começou, era a Casa da Bondade, né? Daí apareceu a repórter que te falou Fazenda da Esperança. O Nelson corrigiu, não é Fazenda da Esperança, é Casa da Bondade. Daí ela falou, não, mas de agora em diante é Fazenda da Esperança. Então foi a primeira vez assim que a palavra esperança apareceu para a gente, né? De uma forma assim. Mas depois veio muitas vezes a palavra esperança, porque quando se pensou no grupo que começava lá com o Nelson, lá em Passo Fundo, né? Que o Nelson foi estudar e começou despretensiosamente a encontrar com os ex. Então se viu que nascia um grupo, que nascia uma maneira de ficar com os que saíram da fazenda. O grupo, e se viu o nome, Esperança Viva. De novo a palavra esperança. E a gente ainda sem se dar conta do que significava tudo isso. Depois, mais para frente, a gente falava muito para o Frei, né? Mas como vai ficar esses jovens se dedicando totalmente? Daí a gente já era bastante, já eram vários, né? Como vai ficar esses jovens sem segurança nenhuma, não tem... Como o senhor vai cuidar, fundar uma congregação? O que o senhor vai fazer com esses jovens, não é? E a gente se reuniu, eu me lembro, lá para a ordenação do Dom Mário, em Sergipe. E ali foi visto de se formar a Família da Esperança. Mas mesmo assim ainda tive alguma coisa a mais que foi pedido para que se fortalecesse essa ideia da Família da Esperança. Porque antes disso, a gente viu que o Nelson, ele tinha se consagrado. Em 1990, o Nelson se consagrou, porque ele escreveu uma carta para... Ele tinha 2 companheiros, né? E os 2 companheiros encontraram o caminho dele. O Sérgio, que era companheiro do Nelson no início, sentiu que devia ser focolarino, o Fede sentiu que devia se casar, e o Nelson pensou, e eu? Né? O Nelson então escreveu para Chiara perguntando como ele poderia viver no meio dos jovens, sendo uma presença dela no meio dos jovens, né? E expressou o desejo dele assim de ser só de Deus. E Chiara respondeu para ele se consagrar nas mãos do Frei, né, que tinha acompanhado ele com tanto carinho. Então ali a gente sente que começou uma coisa nova, que não era só fazenda, era alguém que encontrava uma doação total a Deus, da alma, da vida, entendeu? Um caminho através de uma consagração, né? Em 1990. E daí nós continuamos vivendo. E em 1997 foi a época então que mais se definiram. A Lúcia, que tinha muita resistência, que queria se casar, que queria ter filhos e tudo, sentiu que Deus chamava ela para um caminho
de doação. Ela sentiu que a fazenda não era só um lugar onde ela ia trabalhar, onde ela ia doar a vida dela, mas que ali era uma vocação. E ela renunciou ao casamento para se consagrar também. E naquele dia, né, era o dia 24 de maio de 1997, 7 se consagraram. 7 também é um número simbólico, mas na época a gente nem pensou, né? E nos consagramos numa missa na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, como o Nelson tinha se consagrado também na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, né? E outra igreja em Guará. Então ali 7 pessoas disseram sim radical a Deus, né? E ali nós fizemos a reunião da Assembleia, e na Assembleia o Dom Dino lançou isso da gente ser uma associação, a gente não sabia bem o que era, e quando fez a eleição, assim, de que nome a gente daria para essa associação que estaria surgindo, porque os bispos insistiam muito, era a Família da Esperança. Então a gente começou a ver que esperança era alguma coisa importante, né? Depois o Dom Dino, um dia muito inspirado, escreveu uma carta para a gente. Não acha que a gente deveria ter um 4º voto, né? Como as clarissas têm o voto da clausura, a gente não poderia ter um 4º voto, o voto da esperança, né? Ele falou, eu coloco para vocês na presidência e fico livre, vocês decidem. E a gente viu que realmente, para a gente acolher os meninos, acreditar na recuperação, para a gente se lançar, mesmo se as coisas não davam certo, se os meninos recaíam e tudo, a gente precisava ter uma esperança muito forte. Então, Família da Esperança e voto da esperança. Então, parece que aquela palavra esperança estava tomando corpo, mas a gente ainda não sentia assim que era alguma coisa de novo, né? A gente sentia que era alguma coisa para a gente viver. Aí depois, eu sempre digo assim, que São Francisco precisou caminhar, né, até Roma, ter audiência, para o Papa poder dizer para ele, confirmar o carisma dele e tudo. E nós, o Papa fez 2 coisas que eu achei assim, muito linda para confirmar que realmente era um carisma que a gente estava recebendo. Primeiro foi a encíclica da Esperança que ele escreveu. Essa encíclica deveria ser assim o nosso livro de cabeceira. É muito linda, ela fala realmente o que é a esperança. Ele fala que nós temos muita esperança, o jovem tem esperança de se casar, tem esperança de ter um bom emprego, tem esperança da família, tem esperança de ter saúde, temos várias esperanças que são importantes e movimentam a nossa vida. Mas existe uma esperança que nunca decepciona, que é profunda, que é a grande esperança, o Papa diz, que é o próprio Jesus, né? Então, o Papa fala sobre a esperança que é o próprio Jesus. E a gente vê que é essa esperança que a gente tem que ter, tanto para sustentar a nossa vida, né, como para dar para os meninos. O que pode recuperar os meninos? O que pode dar um estilo novo de vida para os meninos, né? A esperança. E daí eu ainda me perguntava assim, interessante, vai nascer a esperança, né? Um carisma que Deus quer dar para o mundo, justamente onde tem tanta decepção, onde as pessoas alcançaram o fundo do poço, se dirigindo a todos, mas principalmente aos meninos. Se vocês lerem o discurso do Papa, que também eu acho que quer fazer parte do nosso carisma, o Papa se dirige principalmente a eles, que levassem esse novo estilo de vida, que fossem os embaixadores da esperança. Lógico que a gente considerou para nós também, mas o Papa se dirigia principalmente aos meninos, que leve esse novo estilo de vida, né? Essa recuperação, que leve isso, que é a esperança, né? Que a gente fosse embaixador da esperança. Aí a gente já começou a sentir, gente, que realmente era um carisma. Porque o carisma, o que é? Um presente que Deus faz para a humanidade, não é? Porque ele vê que a humanidade precisa, ele dá aquele presente. E é um presente que é para todos, não é para determinadas pessoas, é para todos os estados de vida, é para todos os tipos de pessoas. O que é Fazenda da Esperança e Família da Esperança? A Fazenda da Esperança, todo mundo tem mais noção dela, né? Principalmente quando a gente está começando. O que encanta a gente é a Fazenda da Esperança. É o testemunho dos meninos, é o que Deus opera dentro da Fazenda da Esperança. Então é como se a Fazenda da Esperança fosse um corpo, fosse a pessoa física, né? É aquele que se apresenta para a sociedade.
Esse estilo de vida é um estilo de vida que agrada a Deus, que Deus quis, que Ele conduziu através de um processo longo para que hoje seja um caminho de santidade para todos que sentem esse chamado. Então, esse é o carisma, esse é uma associação Família da Esperança. Eu posso me apaixonar pela fazenda, gostar do voluntariado e não sentir o chamado para a Família da Esperança. E é bonito que aconteça isso, porque uma vocação não pode ser para todos, não pode ser respondida por todos. Cada um tem suas próprias características, seu próprio jeito e vai se encontrar em alguma coisa. Isso é também uma característica de vocação, senão todo mundo ia ser franciscano. Mas não é assim. Como todo mundo não vai ser Família da Esperança. Talvez goste da fazenda, se identifique, mas não quer ser Família da Esperança. Agora, aqueles que querem, têm esse carisma dentro do coração. Não é? Eles levam alguma coisa novo para o mundo. Onde eles estão, acontece alguma coisa. Se realmente eles são esperança. Se realmente Jesus é o centro da vida deles. Se realmente eles vivem a palavra. Qual a missão dessa Família da Esperança, né? Primeiro é a santificação. Às vezes a gente, quando fala santificação, né? Outro dia o Frei falou assim, que ele não gosta assim de pensar em santificação. Parece uma coisa assim, o santo do altar, né? Ele acha assim meio, né, Frei, o senhor falou. Mas ele sentiu uma alegria muito grande quando ele pensa que ele precisa ser outro Jesus, né? Que a esperança deve assim, se encarnar tanto na vida dele, na vida de cada um de nós, e a esperança é Jesus, que Jesus se encarna dentro de nós. Então, nós podemos ser outro Jesus para o mundo, podemos levar essa esperança. Então, essa ideia de santidade é uma ideia assim, eu não sei se pode ter santidade moderna, mas é uma santidade assim mais livre, eu acho, né? Mais dentro daquilo que eu acho que está dentro da nossa espiritualidade, dentro do nosso coração. Então, a Família da Esperança tem o objetivo da santificação dos seus membros. E não é uma santificação, cada um recebe uma mensagem, faz individual. Mesmo porque, para os tempos de hoje, é muito difícil ser santo sozinho, não é, gente? É muito difícil. Vocês podem ser essa família que é a esperança, que transmite a esperança, que tem Jesus no meio de vocês, entendeu? Que dão uma nova educação para os filhos, que permanecem fiéis àqueles valores que nunca vão se acabar, né? Porque são base na vida da gente, né? Base no cristianismo e tudo. Vocês podem ser essa presença de família no mundo, esse testemunho de família no mundo. E para os meninos aqui dentro, porque a maioria dos meninos, eles não vão ficar aqui dentro, nem pode, nem tem espaço. E nem seria o ideal. Eles vão viver fora, mas eles devem ter referências de família. Muitos deles não tiveram na própria família. Vocês são essa referência. Quando vocês vão para a fazenda, como casal, com os filhos e tudo, vocês são referência dessa família. E muitos, vocês que acompanham, veem, eles se casam dentro da fazenda. Ninguém fica na cabeça dele, você vive junto, mas não casou. Nada, eles sentem. E provavelmente é olhando vocês. Eles descobrem o valor do sacramento do matrimônio. E eles veem que vale a pena se casar, porque os jovens hoje não sentem mais que vale a pena se casar. Eles não querem compromisso, eles acham, vamos juntar, se der certo a gente fica, se não der certo cada um vai para o seu lado. Mas olhando para vocês, eles descobrem alguma coisa nova, muitos descobrem, né? Então esse testemunho, eu acho, é vocês levarem a esperança, é fazerem o que o Papa disse, levar a esperança a todos os jovens, ao maior número de jovens que o Papa pediu da última mensagem dele, né? Então, vocês são essa chance de levar, primeiro com os seus próprios filhos, depois com todos que vocês têm contato, né? Depois vocês são aqueles que vão para as ruas, que vão para os ônibus, que vão para os trabalhos, que falam nas rádios, que falam na televisão, que, sei lá, que fazem o trabalho que vocês fazem. Lá vocês podem ser esperança. Eu acho que nós estamos num tempo em que nós precisamos tomar consciência, sabe? Nós já fazemos, mas precisamos tomar consciência. Devemos tomar consciência que a gente não faz por fazer, que a gente recebeu uma missão, entendeu? Que a gente não ama a fazenda só porque ama a fazenda, mas porque ali tem uma vocação, tem alguma coisa novo. Assim, que a gente não foi chamado pelo Frei, pelo Nelson ou por alguma pessoa da nossa família que teve o problema da droga e por isso eu estou lá. Não é um chamado de Deus para cada um, sabe? Foi chamado por Deus
para essa família, né? E pode dar um sim pessoal. À medida que você vai dar o seu sim, é entre você e Deus. Mas o chamado, eu não tenho dúvida, para cada um que está aqui, é pessoal e é de Deus, é um chamado de Deus. Descobrir esse chamado dentro da gente passa por um processo de conscientização. Um leva mais tempo, o outro menos tempo, mas é um chamado que nós precisamos reconhecer que está dentro de nós, que é Deus que faz. O Frei, ontem na teleconferência, falava que os jovens que foram martirizados no Japão, eles cantavam felizes na cruz, né? Daí eu pensei, puxa, aí tá uma coisa que eu não consigo fazer ainda. Ficar rindo e contente numa cruz, quando eu estou sofrendo assim, não é tão fácil, né? Mas é alguma coisa que realmente a gente pode conseguir quando a gente realmente sente que veio das mãos de Deus para nós. E que vai trazer para nós um alargamento de coração, entendeu? Uma consciência da nossa missão e tudo isso. Então, na verdade, o que eu queria? O que eu queria passar para vocês é isso, essa consciência de que esse é um carisma, de que vocês foram chamados por Deus e que está aí a missão para cada um dar o seu sim, assim, de acordo com como sente que Deus chama.